Olá, pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. O programa, como sempre, está muito bom. A gente vai falar sobre bom humor, vai falar sobre alto astral, mas também vai falar sobre depressão. Ninguém pode estar livre desse problema que acomete milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. E a gente vai entender mais sobre isso. Vamos falar também sobre a saúde dos rins, como eles funcionam, como a gente pode cuidar melhor desses órgãos tão importantes para a nossa vida e para a nossa qualidade de vida. O programa está começando agora. Muito bem, vamos falar sobre um assunto que é delicado, mas que também precisa ser abordado quando a gente fala sobre saúde mental, sobre qualidade de vida. Vamos falar sobre depressão. A gente tem hoje aqui conosco, nós normalmente entrevistamos pessoas ligadas à saúde, a cuidados, enfim, mas hoje nós temos um queridíssimo personagem de Minas Gerais, o querido ator Carlos Nunes está aqui conosco. Carlinhos, meu querido amigo de tantos anos, amigo do século passado, né, Carlinhos? Do século passado. Obrigado pelo convite para estar aqui com você hoje. E você sempre fala de saúde, então eu cuido da saúde mental das pessoas, sim, ou não é? É lógico. Porque eu acho que quando a gente ri, todo mundo fala que rir é o melhor remédio. Eu inventei uma frase que diz que rir é muito melhor que remédio. Porque quem ri nem adoece. Né? Exatamente. E tem uma coisa muito legal do riso, que é quando você o chamado autorriso, quando você se autoriza a rir, né? Quando você ri de você mesmo, quando você se proporciona, você não se cobra tanto, né? Tem um crítico de teatro que você conhece, que eu conheço muito, né? Que é o Miguel Anunciação, e que ele falava que ele mais gostava do meu trabalho era isso, que eu conseguia rir das minhas mazelas, das minhas coisas. E acho que foi assim que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre ri das minhas tristezas. E talvez por isso eu tenha conseguido me sobressair assim, mais um pouco do que várias pessoas que também não... Isso é muito interessante, porque a gente, quando se permite a dar essa risada interna, a gente se cobra menos, a gente não se leva tão a sério, a gente consegue um pouco mais de leveza no mundo, né, Carlinhos? Eu cobro muito, sabe? Eu me cobro muito. Até ontem eu estava na academia, não parece, mas eu faço academia, e aí ontem eu estava na academia e falei com uma amiga minha assim, por que a gente se cobra tanto, né? A gente é tão generoso com o outro, a gente diz assim, olha, você está ótima, que isso, você está ótimo. E a gente se olha no espelho e diz assim, ai, mas eu tô horroroso, meu Deus do céu, tô tudo caindo. Então a gente é muito generoso com o outro e não é com a gente, exatamente. Né? Tem um exercício bom, né, de se fazer, que é o seguinte, quando você tem a sua autoavaliação, se você colocasse no lugar de um amigo que vem te falar todos os problemas que você está enfrentando, o que você diria? Bola para frente, vamos lá. Não, que isso não é nada, levanta, vamos em cima, vamos para cima. Mas com a gente não, poxa, a vida deu tudo errado. Agora, estão falando tudo isso aqui de alegria, de positividade, de alto astral. O Carlinhos, eu tive a oportunidade de fazer teatro com ele, né? O teatro... peças sérias. Sérias. O meu personagem era engraçado, né? Você tornava ele engraçado. Né? Mas era um drama. A outra era comédia. Os melhores anos de nossas vidas era comédia. Não, era drama também, era um melodrama. Também. Era uma história de jovens de uma república em Belo Horizonte, né, nos anos 60, né, na época da ditadura, né? E ali aquela luta era difícil, não tinha nada de engraçado ali não, Carlinhos. Mas os bastidores eram muito engraçados, né? E Pasolini, um dramão de Pasolini, né? Contava a vida de Pasolini, que era também outro pesado, mas os bastidores... Que me rendeu a primeira viagem internacional também, acho que é a sua também, né? Fomos apresentar em Portugal. A gente venceu um festival em Portugal. Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. Maravilha. Mas aí depois você hoje está muito identificado com o bom humor, né? Com a comédia, né? Eu nem forço a barra, para ser sincero. A vida me levou para a comédia, para o humor, né? Eu acho que talvez pela minha mãe ser muito bem-humorada
E até o assunto que a gente estava falando anteriormente, né, sobre depressão, eu acho que depois que a minha mãe morreu, eu perdi um pouco dessa alegria, dessa graça, porque a minha mãe alimentava muito isso em mim. A minha mãe era muito bem-humorada, a minha mãe era uma pessoa, assim, excepcional. Como diz hoje, fora da curva, assim. Ela, pouco antes de morrer, uma semana, exatamente, ela morreu numa quarta, na quarta anterior ela passou mal, aí depois que ela melhorou assim um pouco, ela pegou o vidrinho de omeprazol, tirou de dentro um pedacinho de algodão, botou aqui e falou assim, tira uma foto, põe no Orkut e vê como é que está a minha popularidade, vê se vem alguém no meu velório. Então a minha mãe era muito bem-humorada, eu herdei isso dela. E aí depois que ela morreu eu fiquei meio triste, assim. Sim, sim. E eu acho que eu fui o filho que a minha mãe queria ter. A gente se dava muito bem. E aí veio o meu pai, que era um pouco mais jovem que ela, e depois que ela morreu ele começou a definhar. E logo depois ele foi definhando, e eu fui presenciando aquela cena e eu sabia que eu não era o filho que meu pai queria. E como eu sabia isso, isso foi ficando aflorado em mim, essa tristeza, e se transformou numa depressão. Eu me via impotente de poder ajudar o meu pai, de fazer alguma coisa pelo meu pai, e sabendo que eu não era o filho que ele queria ter, por vários motivos, talvez por um motivo só, mas que eu via vários, e eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei mal a ponto de precisar ir a um psiquiatra, de tomar um remédio, e aí quem me salvou muito foi a Caiete, que a gente falou dela. Ela ficou sabendo que eu estava mal, ela foi à minha casa, ela falou, nós vamos montar um espetáculo, nós vamos fazer alguma coisa junto, levou um texto, um autor, a gente não gostou do texto do autor, mas a gente resolveu fazer um espetáculo. E aí no meio do processo o meu pai foi embora. E foi o que me ajudou, assim, porque como meu pai foi embora, eu acho que eu ficaria muito pior se eu não tivesse num processo acelerado de estreia de espetáculo, um processo que você sabe como que é estressante demais, né? E aí isso preencheu a minha vida durante esse tempo todo. Foi muito bom para mim. E você ouviu, enquanto você atravessava essa jornada, porque a depressão também, ela precisa ser administrada. A gente não pode falar que tem cura, ela tem tratamento, né? E hoje o Brasil vive um número de diagnósticos de depressão que pela primeira vez é superior ao número de diagnósticos de diabetes, que é uma ocorrência absurda, né? O número de diabéticos no Brasil. Mas nós temos mais pessoas deprimidas do que diabéticos no Brasil hoje. Você ouviu alguém dizer, poxa, mas você é tão alegre, como é que você pode estar deprimido? É o que me deprimia mais, porque as pessoas me cobravam essa alegria. Né? Eu chegava em algum lugar social que eu não gostava de ir, mas eu ia por obrigação e eu chegava no lugar, o ombro cai, né? Você murcha. A diabetes, a depressão. Eu tenho a diabetes também, mas a depressão ela te murcha. Então você chegava no lugar, as pessoas falavam assim, você não é assim, você não pode ser assim. A única coisa que você tem para vender é alegria, cadê a sua alegria? E eu pensava assim, vou passar fome, porque se eu não posso vender a minha alegria que eu não tenho mais... E todos esses processos iam desencadeando a depressão maior, a tristeza maior. E aí foi quando estreou o nosso espetáculo, a gente fez um grande sucesso, a gente estreou num teatro grande, no Cine Brasil Valorec, lotado, e o teatro sempre me salvou. A vida toda, e você me conhece há mais de 20 anos, o teatro sempre salvou a minha vida, assim. Eu venho de uma família muito grande, muito numerosa, né? Minha mãe teve 19 filhos. A minha mãe criou 13 filhos. Então a gente não tinha aquele carinho especial, né? São 2 filhos, né? Tem a Diva Maria também, né? Somos 3 irmãos. Mas aí é mais fácil, né? Aí é mais fácil de dar carinho, de dar amor, de dar atenção. 19 é muita coisa, né? É muita coisa. Minha mãe passou metade da vida dela grávida, né? Era um dentro, um fora, um pensamento, aquela coisa assim, desenfreada, porque não tinha a pílula, né? Era na roça, né? Era no cerro, lá no mato, assim. Então não tinha pílula. Ainda fazia queijo. E o padre falava para minha mãe assim, tem que fazer uma tabelinha. Meu pai, ignorante, meu pai nunca soube ler nem escrever. Ele morreu sem saber escrever o nome.
E aí meu pai falava assim, padre não vai determinar o dia que eu vou transar com a minha mulher, não. E aí foi nascendo menino, foi nascendo menino. Lá em casa tem menino com 9 meses de diferença um do outro. Então lá em casa era assim. E Carlinhos, quanto tempo durou esse processo todo que você identificou como depressão? Porque vem uma tristeza, vem uma coisa assim que não dá muito para saber o que é, um aperto no peito. Como é que você foi linkando assim os sintomas com ligando os pontos? Então, teve um dia que eu fui fazer um espetáculo, eu tenho uma grande amiga, irmã, que é a Sandra Campos, que é diretora do Cine Brasil Valorec, e ela me chamou para fazer um espetáculo lá para os executivos da Valorec. E aí eu fui. Aí eu falei, não estou em condições, eu estou meio triste, eu não estou conseguindo. Eu falei, não. Sua mãe já tinha falecido? Já tinha, minha mãe já tinha falecido. Isso foi quando? A data precisa, não, mas há 2, 3, 4 anos? Isso foi há uns 4 anos, uns 4 anos. 4 ou 5, porque a pandemia deixou a gente meio fora do ar, então 4 ou 5 anos. Ela falou assim, eu queria que você fizesse um espetáculo aqui para os executivos e tal. Eu falei assim, não consigo. Ela, consegue? Não consigo. Eu estou com medo, eu estou com pânico. Não consigo. E aí ela falou assim, não, você vai fazer o mesmo show que você faz nas empresas, que eu tenho um show que eu faço para uma empresa que chama Riso 14.000, que as empresas têm o ISO 9000, e eu faço o Riso 14.000. Ela falou assim, você vai fazer o mesmo show, só que você vai botar algumas coisas dos executivos da Valorec. E aí, na hora que eu fui entrar em cena, eu não conseguia. Eu fiquei paralisado. Minha boca secou e eu tentava entrar em cena, eu não conseguia e me dava uma vontade de chorar. E aí ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga que é psicóloga, eu queria que você fosse lá. E eu entrei em cena, eu fiz, não foi legal, mas eu fiz. Aí eu fui na psicóloga, ela falou comigo assim, olha, você é uma gracinha, eu adoro o seu trabalho, eu adoro você é bem-humorado, mas eu acho que você tinha que tomar um remedinho. A gente tem aqui o lado direito e o lado esquerdo. E foi lindo isso que ela falou comigo. Então, foi uma psiquiatra, então? Não, uma psicóloga. A psicóloga. O psicólogo não receita, né? Não. Ela falou assim... Ela indicou a necessidade de você procurar isso, uma... Ela falou que você precisa de um psiquiatra, porque, e não é que você é doido, não. Você não é doido, não. Você é normal, você é uma pessoa linda, que eu adoro, que eu vejo no palco, que eu fico encantada. Mas a gente tem o lado direito e o lado esquerdo. Tem um carrinho que leva as coisas do lado direito para o lado esquerdo. Tem um carrinho que leva as coisas do lado esquerdo para o lado direito. Às vezes esse carrinho está enguiçado. Às vezes esse carrinho está atrapalhado, faltando uma pecinha, e a gente toma um remedinho. Esse remedinho que a gente toma, ele lubrifica as engrenagens desse carrinho e aí as coisas começam a passar de um lado para outro. E aí eu fui... Fez sentido. Fez sentido para você. Aí eu fui no psiquiatra, uma psiquiatra. Eu prefiro mulher sempre. Eu acho que elas têm mais tato, mais jeito, talvez pelo carinho que eu tinha com a minha mãe. E aí eu fui numa psiquiatra, ela falou assim, a mesma coisa comigo. A gente vai botar um remedinho. Aí, quando ela colocou o remedinho, eu, nos primeiros dias, não senti nada, mas senti no bolso que o remédio era muito caro. Eu falei assim, não vou comprar esse remédio, não. Não, se vai melhorar, é melhor comprar e tal. Eu comprei o remédio, comecei a tomar e aí eu fui melhorando. E aí eu fiquei, sabe assim, de novo, com o astral que eu tinha, com a alegria que eu tinha perdido tudo isso. Eu tinha isso quando eu estava em cena. Como é uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando eu estava em cena, eu tinha essa alegria. Mas eu saía de cena, eu tinha vontade de ficar só na minha cama. E eu achava que o melhor lugar do mundo era a minha casa, que não tinha nenhum outro lugar que eu me sentisse bem, que eu me sentisse seguro, que não fosse na minha casa. E aí eu não queria sair, eu não queria ver ninguém, e eu gostava de receber as pessoas da minha casa. Eu tenho uma sala grande, eu comprei um apartamento, e eu tirei um quarto do apartamento para fazer a sala grande, para receber as pessoas. Eu não queria mais receber as pessoas, eu não queria mais ver ninguém. E aí, depois que eu comecei a tomar esse remédio, que eu tomo ainda. Eu tomo ainda o remédio, chama Equilide, e aí eu comecei a ficar melhor. Eu comecei a ver a vida com mais alegria, a colorir a vida, porque eu acho que a gente perde esse colorido da vida, sabe? A depressão é a doença que mais tira anos saudáveis
da vida dos brasileiros, né? Você vai perdendo essa oportunidade de viver a vida, de frequentar a vida, né? De usufruir das coisas, né? Da convivência dos amigos. E o mais triste, né, Carlinhos, é que não tem um exame de sangue que você faça, vamos ver como é que está triglicérides. Aí você vê como é que está colesterol, você vê hemácias, plaquetas, enfim. Mas depressão não tem exame, né? Não tem exame para medir o tanto que você está triste, né? E eu acho que a pandemia também evidenciou muito isso. Eu ficava na pandemia dentro de casa e de vez em quando o barulho de um motoboy entregando uma comida, de vez em quando o barulho de outro motoboy entregando uma comida, e aquilo ia me dando uma tristeza muito grande, sabe? Porque a minha vida sempre foi muito agitada, né? Eu convivi com muita gente, as pessoas iam assistir o espetáculo, ficavam encantadas comigo, me convidavam para ir na casa delas. E hoje, eu almoço na minha casa, às vezes, uma vez por semana ou nenhuma. Porque eu tenho uma vizinha no 13º andar que me chama para almoçar, a vizinha do 4º andar me chama para almoçar, a minha madrinha me chama para almoçar, a minha prima me chama para almoçar. Eu tenho 6 irmãs, né? Então, assim, eu tenho 6 irmãos e 6 irmãs. Então, as minhas irmãs, todas elas querem a minha presença. Então elas me chamam, vem almoçar aqui em casa, vem almoçar aqui em casa. Então eu sempre tenho muita gente me convidando. E você não tinha vontade de fazer nada disso? Eu não fazia nada disso. Eu não fazia. Não tinha estímulo para isso, né? Não tinha. Agora, você percebe que quando você fala sobre isso, quando você coloca, se expõe e joga luz nesse problema, você recebe também depoimentos de pessoas que vêm te contar que estão passando por isso? Você percebe a importância de falar sobre esse problema? Sim, mas a maioria das pessoas que eu contava, Fernando, as pessoas falavam assim, você não pode ter isso, você não pode ter isso, você é uma pessoa que vai à igreja todo domingo, você é uma pessoa, nem a igreja a gente podia ir, né? As igrejas estavam fechadas também. Você é uma pessoa que vai à missa todo domingo, você é uma pessoa que reza todos os dias, você é uma pessoa que tem 1 milhão de amigos, você é uma pessoa que faz aquilo... Porque eu acho que isso me ajudou também, porque eu fiz teatro a vida inteira, igual você. Você nasceu na comunicação, né? Eu lembro de você na Rede Minas, ó. Lá na Assis Chateaubriand, você lembra disso? Sim, claro. Talvez nem você se lembre disso. Guga Barros, Assim, a gente fez o que a gente quis fazer na vida, né, Fernando? Foi. Tem muita gente que trabalha hoje como engenheiro, mas queria ser advogado. Tem muita gente que trabalha como médico, mas que ficou frustrado porque queria ser lixeiro. E aí não teve coragem de assumir que queria ser lixeiro. A gente quis comunicar e a gente decidiu isso quando eu era pequeno ainda e a gente encarou isso uma vida inteira. Então a gente tem mais um bônus de vida. Um privilégio, né? Uma alegria de poder fazer o que se quer, né? Poder viver disso, né? O que nasceu para fazer, né? Exatamente, né? Se descobrir nisso, né? Mas é importante dizer que a depressão ela não escolhe classe social, idade, né? Profissão, né? A depressão não escolhe nada. É sempre assim. Eu nunca pensei em minha vida e eu já tinha até criticado, né? Assim, pessoas que eu via que estavam em depressão, que eu falava assim, poxa, essa pessoa tem tudo e está em depressão. E aí eu te falo, eu acho que eu tenho tudo também. Eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho amigos, eu tenho casa, eu tenho tudo. E você faz o que gosta. E às vezes, no tudo, te falta uma coisa que você não sabe o que é. Te falta só essa alegria, só essa força, esse estímulo. Sim, né? sim. E aí eu perdi isso. Sim. Mas agora eu sinto que eu já resgatei isso. E está resgatando, até só de falar sobre isso, né? Agora, uma questão, né? Você nos contou aqui que a sua mãe, a perda da sua mãe, foi um fato desencadeante, foi um gatilho para você começar esse processo. Eu nem acho que foi a perda da minha mãe. Eu ia te perguntar isso. Eu não acho que foi a perda da minha mãe, eu acho que foi a perda do meu pai. Porque a minha mãe morreu numa quarta-feira, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da noite eu estava apresentando. Na quinta, 10 da manhã, a gente enterrou a minha mãe. Na quinta, 9 da noite, eu estava apresentando. Então, a morte a minha mãe, uma semana antes de morrer, que eu te contei que ela botou o algodãozinho, ela disse assim,
Falei, mãe, a senhora não pode morrer, mãe, pelo amor de Deus, mãe, a senhora não pode morrer. A gente está na campanha de popularização, ela morreu no dia 19 de fevereiro, e ela fazia 95 anos no dia 22 de fevereiro. A senhora não pode morrer, mãe, espera o aniversário, a senhora não pode morrer agora, porque eu estou na campanha de popularização, eu vou ter que cancelar o espetáculo, está tudo vendido, tudo lotado. Como é que eu vou cancelar? Ela falou assim, não vai cancelar não. Cancela não, bobo. Aqui, ó. Eu sei que vai pagar. Eu sei que vai pagar, então não cancela não. Você faz o teatro do mesmo jeito. Vai ficar todo mundo assim, meu Deus, mãe morreu, meu Deus, mãe morreu, meu Deus, mãe morreu. Eu sei que vai pagar. Então, você vai precisar desse dinheirinho. Você vai precisar desse dinheirinho, você não cancela não. E aí eu escutei isso da minha mãe uma semana antes e uma semana depois eu estava fazendo teatro. Eu tinha um compromisso moral com as pessoas que compraram o ingresso, eu tinha um compromisso com a minha mãe, que eu tinha falado para ela que eu não ia cancelar, e tinha um compromisso financeiro também. Sim, sim. A história dos grandes nomes do teatro brasileiro é repleta de exemplos assim, né? Parece que a Fernanda Montenegro também, né? Tem um episódio assim com a mãe, se não me engano. Ela se apresentou num dia também assim. Mas, então, lógico, né? Esse gatilho do foi seu o pai. O pai. Foi o pai. Tá. Por quê? É o que eu já te falei. A minha mãe, a gente era muito amigo. Eu sou muito católico. Na verdade, eu sou muito cristão. Eu não sei se eu sou católico, não, sabe? Você foi coroinha, não foi? Eu fui tudo. Aí, mas assim, eu fui... A minha mãe, a gente era uma amizade muito bonita, muito grande. E como eu sou religioso, católico, cristão, eu acredito na vida eterna. A minha mãe não acabou. Sim. Tanto que ela continua viva aqui agora na nossa conversa. A minha mãe está sempre viva em tudo que eu faço. Sim. E aí eu descobri que todas as minhas peças eu dou um jeito de falar o nome da minha mãe e falar que ela é minha mãe. Todas as minhas peças têm isso. Todas. Sim. E aí que eu achei que eu cumpri a minha função com a minha mãe. A gente vai um dia talvez se encontrar num outro plano, em alguma coisa, mas o meu pai não. Então, quando eu vi o meu pai definhando, a primeira vez que eu encostei no meu pai, sabe, de encostar mesmo do meu pai, a gente estava uma benção de longe. Benção, pai. Deus abençoe. Abençoe. Deus, pai. Deus abençoe. Foi quando eu fui trocar a bolsa de colostomia do meu pai. A gente não se tocava. O meu pai, ele não aceitava um abraço. E a gente, obviamente, por ele não aceitar, não abraçava também. Então, o meu contato maior com o meu pai foi quando ele precisou muito de mim. E aí eu aprendi a trocar a bolsa de colostomia dele. Quando eu dei banho no meu pai, a primeira vez que eu dei banho no meu pai, ele segurava na barra. Isso me dava uma tristeza tão grande, tão profunda. Meu pai segurava na barra do chuveiro que a gente mandou colocar e ele fazia assim, ó. Eu esfregava a bucha no corpo do meu pai, mas ele não olhava. Eu acho que devia ser tão dolorido para ele isso, sabe? Que ele ficava olhando para cima de olho fechado. Assim. Sim. Então, essas coisas eu acho que me fizeram entristecer e desencadeou essa depressão. Porque na verdade, tem uma multiplicidade de fatores, né? Eu queria até te perguntar, provocando assim, dessa investigação que você deve ter feito para ver por que surgiu, né? Por que ela apareceu, né? Se ela não apareceria de qualquer outra forma. Se, por exemplo, se não fosse a questão do seu pai, se não fosse a questão da sua mãe, você estaria também sujeito a uma depressão? Creio que não. Creio que não. Porque a minha vida sempre foi muito ativa. E eu acho que quando a gente preenche a vida com muitas coisas, sobra pouquíssimo espaço para essa tristeza. Talvez essa tristeza apareça só na hora que você vai deitar, e aí você toma um remedinho de dormir, já dorme, no outro dia você acorda, o sol brilha, e eu acho que o sol ajuda muito também. O sol é fantástico, né? Para ativar, né? Circulação, para vitaminas, para hormônios. Tanto que meu sonho é morar na praia um dia ainda. Talvez eu vá morar em João Pessoa, que é uma cidade que eu sou apaixonado por João Pessoa. Assim, nós temos praia, né? Marataízes, Espírito Santo, Meaípe, uma. Eu
Piuma eu não gosto, não. Mas Setiba, em Guarapari, eu sou apaixonado. É a praia que eu sou mais apaixonado. Já foi em Setiba? Setiba? Em Guarapari? Não. Oh, uma praia linda, você tem que conhecer. Bom, Carlinhos, para a gente terminar aqui, eu queria que você deixasse um recado importante para as pessoas que estão preocupadas com essa... A gente na pandemia descobriu, e a gente sempre fala aqui no nosso programa, não existe saúde mental ou saúde física, existe saúde. Existe saúde. É uma coisa só, né? Como é que você se cuida? O que você faz? Como é que você se preserva na saúde mental? O que você faz para se cuidar? Eu acho que Deus é muito importante na vida da gente. Seja como for, você conceba Deus na sua vida, é muito importante ter Deus na vida. Amigos é uma coisa importantíssima. Ter amigos é fundamental para que a gente não fique deprimido. E uma outra coisa é família. Eu tenho uma família muito grande. Se eu disser para vocês que eu sou amigo da minha família toda, não sou. Não sou. Eu tenho 65 sobrinhos. Tem sobrinhos que eu nem conheço direito. Então eu tenho 12 irmãos. Não dá para ser amigo dos 12, mas de pelo menos 6 eu sou muito amigo. E eu acho que essa amizade, essa coisa é fundamental para que você esteja bem. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E se você acha que você não está bem, procure a ajuda de um profissional. Eu acho que o profissional é importante para que a gente descubra se é mesmo uma tristeza passageira, se é uma depressão, se é alguma coisa mais grave, ou se você está só mesmo passando um período meio tristonho da sua vida. Dicas de Carlos Nunes, que também tem alguma peça em cartaz para a gente deixar o aviso aqui? Agora não tem. Agora não tem, mas vai estar. Com certeza, com certeza. Tem o seu Instagram, que tem sempre coisas boas, que é o... @CarlosNunesOficial. Isso aí. Muito obrigado, Carlinhos. Obrigado, Fernando. Maravilha te rever. Muito Também. bacana, muito bacana. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco.